Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Hoje é a última quarta-feira do ano. Com a graça de Deus, nós chegamos a esse dia em que nós podemos estudar pela última vez no ano de 2020 a palavra do Senhor na quarta-feira, no nosso estudo bíblico. Nós estamos acompanhando a série de mensagens Fé Aprovada. Tivemos a alegria de estudar a carta de Paulo aos Filipenses, o segredo da alegria, e iniciamos recentemente essa série baseada na carta de Tiago. Espero que nessa noite o seu coração seja edificado mais uma vez, assim como foi durante o ano de 2020, e que nós possamos entrar em 2021 fortalecidos pela verdade de Deus. Vamos orar nesse momento, vamos agradecer ao Senhor por mais um estudo bíblico, por esse ano de bênçãos, de paz, esse ano que Deus concedeu a nós, apesar das lutas que nós vivemos, não faltou o cuidado de Deus e a sua paz sobre a nossa vida. Vamos falar com o Senhor. Querido Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado a Deus por esse ano. Apesar das lutas, das dificuldades, o Senhor sustentou a nossa vida, o Senhor esteve conosco, cuidando do nosso coração, reanimando, ó Pai, cada um de nós com a força do Teu poder. Ó Deus, abençoe os nossos irmãos que estão em casa, nos acompanhando, nesse último estudo bíblico de 2020, que o Senhor venha fortalecê-los, que eles possam, ó Deus, entrar em 2021, ó Deus, cheios de paz, cheios de alegria, contentes por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós ao longo da nossa caminhada. Ó Deus, nos abençoe, dirige a nossa vida e que o nosso coração, Deus, seja mais uma vez edificado e abençoado pelo Senhor. É que nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos, vamos cantar agora juntos mais um cântico de louvor e adoração ao Senhor. Tivemos a oportunidade ao longo desse ano de entoarmos vários louvores ao Senhor, mas nesse momento nós vamos cantar mais um cântico de celebração a Deus, fechando aí esse ano de 2020. Adoremos ao Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem incendiar meu coração no Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração
Meus irmãos, amanhã nós teremos a última transmissão do ano, o Conexão Especial de Ano Novo, a partir das 20 horas. Então reserve essa data, esteja conosco amanhã às 20 horas, nesse programa muito especial. Eu vou receber o pastor Ricardo, nós vamos bater um papo daquilo que aconteceu em 2020, nós vamos ouvir mensagens da igreja de alguns irmãos, vamos ouvir alguns testemunhos. Então reúna sua família e participe conosco dessa última transmissão de 2020 com o programa Conexão Especial de Ano Novo. Será um tempo muito abençoador, que você possa agradecer a Deus por mais um ano na sua vida. Um ano difícil, com muitas dificuldades, mas com a graça de Deus, um ano de muitas vitórias para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar a nossa série de mensagens Fé Aprovada e hoje nós vamos estudar os versos 12 a 15 do capítulo 1 da carta de Tiago. Então abre a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versos 12 a 15. Leia comigo, nos diz assim a palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Queridos, nos versos 12 a 15, Tiago aqui ele vai nos ensinar qual é a diferença entre tentação e provação. Há uma diferença muito grande entre essas duas coisas, tentação e provação. E a palavra de Deus então nos ensina o que é tentação e o que é provação. Nós precisamos tomar muito cuidado na diferença dessas duas palavras, porque até na língua grega, a mesma palavra usada para tentação é a mesma palavra usada para provação, que é a palavra peraísmo. E Tiago, então, aqui no versículo 12, ele diz assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Tiago diz assim, bem-aventurado, ou seja, mais feliz, aquele que suporta com perseverança a provação. Queridos, as provações da nossa vida, as dificuldades que nós enfrentamos, elas precisam ser enfrentadas com perseverança. A perseverança de que Deus está no controle de todas as coisas. A perseverança de que essas provações, elas vão passar, elas não serão para sempre. Elas têm um prazo de validade, um prazo para terminar. Então nós precisamos crer que as dificuldades da nossa vida precisam ser encaradas não com pessimismo, não com tristeza, não com falta de fé, mas com perseverança em que Deus está conosco, nos sustentando e cuidando de nós. Nós vamos iniciar em breve um novo ano e eu quero dizer para você que o ano de 2020 ele será tão difícil como o ano de 2021 será tão difícil como o ano de 2020. Nós vamos enfrentar dificuldades. As lutas não ficaram só no ano de 2020, elas vão continuar em 2021. E muitas vezes Deus usa essas lutas para aperfeiçoar o nosso caráter nele, para trazer a imagem de Cristo em nós, para nos trazer o caráter do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aproveite as dificuldades, as lutas, para você crescer em Cristo. Lembrando que nós precisamos passar pelas provações com alegria. Precisamos pedir sabedoria para Deus. Então termine o ano de 2020 clamando a Deus por sabedoria. Deus, me dê sabedoria para enfrentar as lutas de 2021. Me dê perseverança, ó Deus, para conseguir superar os obstáculos que se levantarão contra a minha vida. Então Tiago diz, bem-aventurado aquele que suporta a provação com perseverança. E a provação é o sofrimento usado por Deus para nos fazer maduros. Nós precisamos avançar em direção à maturidade. O crente, ele não pode se contentar com aquilo que ele já aprendeu.
Ele não pode cruzar os braços e dizer, não, eu já sou um crente pronto, eu já estou preparado, eu já enfrentei muitas lutas, muitas dificuldades, e eu já estou pronto para o que der e vier. Não, o crente, ele precisa enfrentar as lutas, as dificuldades e entender que essas lutas têm um propósito, levá-lo à maturidade. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele não pode estagnar no meio do caminho, ele precisa continuar caminhando, ele precisa continuar progredindo rumo à maturidade. E isso tem tempo para acabar? Não. Isso vai até o último dia da nossa vida. Enquanto nós estivermos aqui vivendo neste mundo, nós precisamos seguir em direção à maturidade. Precisamos avançar nessa direção que Deus tem para nós. Precisamos ser discípulos de Jesus a cada dia, mais fortes, mais preparados, mais maduros, mais dependentes de Deus do que dependentes de nós mesmos, mais confiantes na graça de Deus do que na força do nosso braço, e que no nome de Jesus, que a nossa vida seja de fato uma vida que caminhe em direção a estes propósitos. E Tiago então nos diz, continuando o versículo 12, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. O crente precisa ser provado. E por que ele precisa ser provado? Para que ele seja então aprovado por Deus. Nós já tivemos a oportunidade de realizar várias provas. Você já teve a oportunidade, quem sabe, de estudar, de passar de ano, de ser aprovado em alguma matéria. Mas da mesma forma que nós tivemos que ser aprovado e passar por muitas provas para que nós pudéssemos então alcançar um diploma, assim é na nossa vida espiritual. Para que nós venhamos receber o diploma eterno na volta do Senhor Jesus Cristo, ao longo da vida, você e eu precisaremos passar por várias dificuldades, por várias provas. E Tiago aqui nos diz que essas provas, essa coroa da vida que o crente vai receber depois de ser provado por Deus, diz que essa coroa da vida é para todos aqueles que amam o Senhor, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então toda pessoa amada por Deus, ela é provada. Toda pessoa que tem um amor de Cristo Jesus, que é seguidor de Jesus, que diz que ama o Salvador, ele vai enfrentar as provações. E a provação, ela é da parte de Deus. E qual que é o fruto dessa provação? A coroa da vida. E o que significa coroa da vida? A vida como coroa. Então nós vamos receber essa coroa da vida depois que nós enfrentarmos todas as provações da vida. Quando nós estivermos com Cristo Jesus, quando Ele voltar dos céus, nós receberemos então essa coroa da vida. E quem ama a Deus é provado. Isso é algo positivo. A provação, ela sempre tem o cunho positivo. Ela sempre tem um propósito que visa o nosso crescimento. A provação nunca é negativa, mas ela é sempre positiva, porque ela vem de Deus. E se ela vem de Deus, ela não pode ser negativa. Ela sempre é boa. A provação não vem para nos destruir, mas para nos levar ao crescimento. As provações não vêm para ser um obstáculo para que eu e você caia e fique pelo caminho. Mas as provações vêm para que nós venhamos enfrentar esses obstáculos, passar por eles e vencer a cada dia, alcançando a maturidade que Deus tem para nós. E no verso 13, Tiago continua dizendo: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Queridos, nós precisamos entender uma situação aqui. Muitas vezes Deus permite algumas provas da nossa vida, mas essas provas, se o homem, se o crente não tomar cuidado, ela pode virar uma tentação. Deus pode colocar uma pessoa no seu caminho como uma prova para que você passe. Mas se você não tomar cuidado, você pode ser tentado ao se aproximar dessa pessoa, ao se relacionar com essa pessoa.
Então nós precisamos tomar muito cuidado. A provação vem visando o nosso crescimento, mas ela pode se transformar numa tentação quando eu e você escolhemos fazer aquilo que não agrada a Deus, aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Então, quando nós estamos passando por uma dificuldade, nós temos a tendência de atribuir a Deus a consequência do pecado. Você já deve ter experimentado isso ou passado por essa experiência de você estar enfrentando uma provação, uma dificuldade na sua vida e você então atribuir isso a Deus, dizendo, não, isso é castigo de Deus, isso aí é Deus me punindo, isso aí é Deus me castigando. Não, se você enfrentou uma provação e isso fez com que o seu coração desviasse da vontade de Deus, não foi Deus que fez isso na sua vida, foi você que permitiu que essa prova se transformasse em uma tentação. O alvo de Deus nunca é nos induzir ao pecado. Deus não é o criador do mal, Deus não é o agente do mal. Então, quando Deus nos prova, é para o nosso crescimento, não é para que nós caiamos no pecado. O objetivo de Deus não é nos reprovar, mas nos provar, nos aprovar. Essa é a vontade de Deus para nós. Há muitos mestres, muitos professores que ao dar uma prova para os seus alunos, o objetivo dele ali com aquela prova é reprovar os seus alunos e não aprovar. Deus, ele é diferente. Deus, sendo o mestre dos mestres, quando ele nos envia uma prova, ele quer nos aprovar e não nos reprovar. Nós precisamos compreender isso, queridos. Deus não é o autor do nosso pecado. Se você peca, se você desobedece, se você se engana, se você cai, isso não é culpa de Deus. Isso aí é culpa do seu coração, que é corrupto, que é pecaminoso. E nós sabemos que somos pecadores. E todo esse mal é fruto daquilo que está lá dentro de nós. Essa semente maligna que foi plantada em nós quando Adão e Eva, os nossos pais, pecaram diante do Senhor ali no jardim do Éden. E no verso 14, Tiago continua dizendo, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então o homem é tentado pela sua própria cobiça. Ele é tentado pelo seu próprio engano. Ele é tentado por causa da sua própria injustiça, quando esta o atrai e o seduz. Os piores inimigos, queridos, estão dentro de nós. Os nossos piores inimigos não estão diante de nós, mas eles estão dentro de nós. O interessante aqui é que Tiago em nenhum momento ele vai dizer que o inimigo é o diabo. Nós sabemos, que, de acordo com a palavra de Deus, que o Satanás é também o nosso inimigo, o nosso adversário. Mas aqui, nesses versículos de 12 a 15, em nenhum momento Tiago vai se referir ao inimigo, a Satanás, como o culpado pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Tiago vai dizer que esse próprio inimigo ele está dentro de nós, essa cobiça, esse desejo de possuir aquilo que não é nosso. Então, meus irmãos, que no nome de Jesus, que nós venhamos entender que o nosso maior inimigo está dentro de nós. O nosso maior inimigo pode ser nós mesmos. Essa cobiça que muitas vezes aparece no nosso coração com um desejo de receber, de ganhar aquilo que não é nosso. Então, se nós viermos a cair na tentação, não podemos atribuir a Deus a culpa do nosso pecado. Há muitas pessoas colocando a culpa dos pecados no diabo, e nós não podemos fazer isso, isso não é bíblico. Quem peca é o indivíduo, quem peca é o ser humano, essa raça caída. As obras da carne, elas estão sendo demonizadas. Então, entenda isso, compreenda isso por uma verdade que certamente vai trazer luz ao seu coração. As tentações, as dificuldades, os problemas que nós enfrentamos, tudo isso vem das nossas escolhas. Tudo isso vem das nossas atitudes, gerada nas nossas mentes, geradas no nosso coração. Eu sei que o diabo ele tem o seu papel, ele se levanta contra nós, ele é o nosso adversário,
Mas nós precisamos compreender que o maior inimigo que nós temos não é o próprio diabo, o próprio Satanás, mas nós mesmos. O versículo 15, Tiago continua dizendo: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Deus não é o responsável pelo mal. A morte, ela é gerada através da cobiça, através desse mal que muitas vezes atrai e seduz o nosso coração. Então, que em nome de Jesus, que ao longo da caminhada, quando você for provado por Deus, quando você enfrentar as dificuldades, não desperdice essa oportunidade. Não permita que essa provação gere uma tentação, mas afaste da tentação, fuja da tentação, como diz a palavra do Senhor. E jamais caia nesse pecado de atribuir a Deus a tentação que você caiu, a tentação que você abriu os seus olhos para ela e permitiu então que ela destruísse a sua vida. Deus, ele não tenta ninguém. O objetivo de Deus é nos provar. Não é nos reprovar, mas nos aprovar. Que Deus abençoe a nossa vida, que ao longo de 2021 nós possamos enfrentar as lutas, as dificuldades que vierem com esse entendimento de que as provações são enviadas por Deus para o nosso amadurecimento e crescimento, visando a nossa maturidade cristã. Agora a tentação, ela acontece, ela é produzida por nós mesmos, quando nós deixamos de olhar para Deus e passamos a olhar e identificar apenas a cobiça do nosso coração. Então peça para Deus retirar do seu coração tudo aquilo que não vem dele, tudo aquilo que te faz cobiçar, tudo aquilo que faz com que você seja seduzido pela cobiça e levando então você à morte. Que nós estejamos vivos em 2021. Vivos não no sentido físico, mas no sentido espiritual. Essa é a vida que nós precisamos para 2021. A vida espiritual, uma vez que essa vida ela é muito maior do que a vida física, a vida humana. A vida espiritual, ela precisa ser presente em nós. Essa vida espiritual precisa ocupar cada área do nosso ser. Que Deus os abençoe, que Deus nos livre da tentação, que Deus firme os nossos pés, que Deus nos dê clareza, discernimento espiritual, para que quando a tentação aparecer, nós possamos discernir o que é de Deus, o que não é de Deus, o que visa o nosso crescimento espiritual e o que visa a nossa reprovação espiritual. Que eu e você tenhamos esse discernimento nesse ano de 2021. Que Deus nos abençoe, que você tenha um ano repleto de paz, um ano repleto de alegria em Cristo e que o seu coração seja cada dia cheio da glória do Senhor Jesus Cristo. Lembrando que paz não é a ausência de problema, a paz para o cristão é a própria pessoa de Jesus Cristo. E dependendo das circunstâncias, nós podemos ter paz. Podemos enfrentar tempestades, dias difíceis, mas mesmo assim nós podemos experimentar dessa paz verdadeira. Não essa paz que o mundo ensina, não essa paz que vai ser visada agora no dia 31, no dia de amanhã, que todos vão falar dessa paz, que você precisa colocar uma roupa branca para que você adquira essa paz, que você precisa entrar no ano de 2021 com o pé direito. Não, não é isso que Deus tem para nós. A paz que Deus tem é uma paz indivisível, uma paz verdadeira, uma paz plena, uma paz que não depende de circunstâncias, uma paz real, constante, que flui do trono de Deus e vem ao nosso encontro para nos fortalecer. Que Deus abençoe sua vida. Tenha aí um dia especial no dia de amanhã, com a sua família, com a sua casa, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por você e por todos os seus familiares. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos agradecê-lo nessa última quarta-feira do ano. Querido Deus, muito obrigado pela vida, obrigado pelas tuas bênçãos, obrigado pela provisão,
Obrigado, ó Deus, por esse ano que o Senhor nos concedeu. Guarda, Pai, a nossa vida nesse próximo ano. Nos dê um coração, ó Deus, repleto de bondade, de domínio próprio, ó Deus, de alegria. Um coração, Deus, repleto das boas novas do Senhor. Guarda o teu povo, ó Deus, e que amanhã, quando nós estivermos reunidos com os nossos familiares, nós venhamos celebrar a chegada do ano novo, na certeza de que o Senhor tem algo maravilhoso para nós nesse próximo ano. De que o Senhor nos quer, ó Pai, ao teu lado, vivendo os teus planos e sendo, ó Deus, um discípulo que glorifica o teu nome e que recebe o Senhor todos os dias com alegria. É que nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Deus abençoe sua vida. Tenham todos um feliz ano novo para a glória de Cristo, o nosso Salvador, o nosso grande e amado pastor. Deus abençoe sua vida, uma boa noite e até logo.